Bom dia, pessoal. Então, vamos lá alguns recados. Resolvi fazer esse vídeo porque uma reunião tá bem complicado para a gente poder conciliar um horário e eu gostaria de deixar um meet, uma reunião, um encontro com todos para o conselho de classe, que a minha ideia é agendar ali no máximo até o dia 18 de junho através de meet, para que possa fluir e que a gente consiga conciliar com todos um horário melhor. Então, os recados que eu vou passando aqui, como eu coloquei anteriormente, as dúvidas que forem surgindo, vamos colocar aqui no grupo para que possamos todos desenvolver e resolver juntos. Todos estamos crescendo e aprendendo juntos, né? Então, o que vem da secretaria, vou passando para vocês e vamos desenvolvendo. A questão da avaliação, resolvi decidir por conta, porque tá difícil de esperar um retorno concreto e o trimestre ele está findando e isso me angustia muito. Nós vamos definir de uma forma e se porventura tivermos que transformar, vai ser mais fácil transformar o que está pronto do que não está pronto, né? Então vamos lá. Eu vou começar por uma parte pedagógica que recebemos na última reunião, que é a questão da educação para o cotidiano. É um projeto que a secretaria encaminha. Vou colocar no grupo e também vou imprimir para que vocês tenham. São temas que são temas sociais urgentes comuns às escolas municipais, educação para o trânsito, sexualidade, são temas que vão ter que ser abordados em diferentes disciplinas, mas eles vêm todos mastigadinhos aqui nesse projeto, até inclusive separados por temáticas dentro das diferentes séries, o que será abordado em cada série. Achei bem interessante, até já vem separado. E terá uma culminância em novembro com exposição de fotos. Então, tudo que vocês forem trabalhando, por favor, fotografem, salvem em arquivos e, de preferência, vão me encaminhando, que eu também vou salvando em pastas, porque a gente precisa encaminhar isso à secretaria. Tudo isso me parece que tem que ser salvo em rede e é encaminhado ao Conselho Municipal de Educação. Existe toda uma exigência com relação a isto. E também peço, aproveito antes que eu esqueça, peço à professora de arte, a professora de ensino religioso, quando forem trabalhar tudo que for voltado, inclusive os demais professores, séries iniciais, tudo que for voltado à cultura afro e à cultura indígena, fotografe qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de produção dos alunos, fotografem ou produção, guardem e encaminhem para mim o que for possível em arquivo, que isso tudo é cobrado e tem que ser encaminhado à secretaria como prova de que foi trabalhado. O Tribunal de Contas exige, o Estado também exigia isso e muitas vezes a gente tinha que inventar, criar de última hora e mandar para lá como prova de que a escola trabalhava, tá, gente? Então eu sei que vocês trabalham, eu vi ali a distância que as profs, eu vi nos trabalhos ali nos grupos que tinha foto de crianças fantasiadas de índios e realmente tinha trabalhos assim. Por favor, vocês, na medida que forem fazendo, encaminhem para mim que eu crio uma pasta já com esse material, sendo todo ele arquivado, quando for solicitado tá prontinho. Então, só para vocês terem uma ideia da divisão que já veio pronta. Educação para o trânsito ficou com educação física, sexualidade, ciências, drogadição, ensino religioso, bullying, ensino religioso, educação ambiental e sustentabilidade, geografia, gestão pública, história, educação financeira, empreendedorismo, matemática, cultura afro-brasileira e indígena ficou com português, arte e ensino religioso. Estes são os temas que vão ser abordados em programa de educação para o cotidiano, tá? Vou colocar aqui no grupo o arquivo e também vou deixar uma cópia impressa para cada professor no seu compartimento. Lembrando sempre que vai ter uma exposição de culminância destes trabalhos em novembro. Este é um dos assuntos. Boletins e conselho de classe. Os boletins, pelo que eu entendi,
serão digitados, não é, é uma questão de que não vai puxar do Leve School, então isso também vai demorar um pouquinho. Conselho de classe, como eu coloquei ali no início, eu gostaria de fazer um Meet, porque temos professores de todos os cantos, temos professores em todas as situações possíveis, então nós vamos tentar fazer à noite um Meet, tá? Para que todos possam participar, faço questão. Avaliações. Temos profs que começaram agora, temos alunos que foram trabalhados à distância, temos profs que conhecem muito bem os alunos e temos profs que conhecem muito bem pouco. Contato que tivemos foi muito pouco, mas já dá para ter uma ideia de quem é quem, né? Atentem, professores, façam avaliações presenciais agora, nesse período, e eu peço que sigam aquele roteirinho que eu encaminhei há pouco tempo, aqueles, vamos fechar a avaliação assim, ó, prestem atenção, com números, seja o que Deus quiser. Tenham o seu rascunho. No Leve School eu nem sei o que dizer para vocês, porque ninguém me orienta, ninguém responde o que colocar lá. Diz que coloca em letras e transforma em números ou vice-versa, tá? Azar o que for, não interessa. Cada um tem o seu rascunho de avaliação e paciência. Lá, vamos colocar números. Nós vamos fazer em números. Depois, se tiver que transformar em beabá, a gente transforma. Nós vamos fechar em números. 30 pontos. 30 pontos naquele papel que eu entreguei para vocês. 10 pontos, 10 pontos, 10 pontos. Por que 10 pontos, 10 pontos, 10 pontos? Porque nós tivemos basicamente o trimestre inteiro à distância. Fica muito complicado de medir hoje o nosso aluno nesses 15, 20 dias presenciais, onde grande parte deles também ficou faltando maioria. E assim, o bom professor, pessoal, o bom professor não precisa de papel. Só nesse período que vocês tiveram presencial com eles, vocês já sabem quem sabe ou não sabe. Num exercício, vocês já sabem quem sabe e não sabe. Não precisa de um monte de prova de papel. Vocês já têm conhecimento do bom aluno e do aluno que não é bom. Ou precisa me dizer? Não precisa. Então, assim, ó, com uma avaliação, vocês já conseguem me dizer qual é o aluno que teria responsabilidade na entrega dos trabalhos. Com uma avaliação presencial sem consulta, vocês já saberiam me dizer qual é o aluno que é organizado, qual é o aluno que tem capricho na execução das tarefas. Vocês já saberiam me dizer qual é o aluno que participaria das aulas virtuais e teria direito a ter os outros 20 pontos. Então, assim, pessoal, não precisa ser o mestre dos mistérios para poder avaliar um bom aluno ou um meia-boca. O que acontece é que nós não podemos cravar nenhum aluno esse trimestre, porque a distância não tem cravar aluno se ele entregou as tarefas. Nós só podemos cravar o aluno que não entregou nada e não fez nada e tem registros muito contundentes com relação a isso. E nós não temos nenhum caso este ano, tá? Então, assim, não vai ter aluno cravado. Isso é fato. Então, não vai ter nenhum aluno péssimo. Não vai ter. Isso é fato. Vai ter aquele meia boquinha. Tá? Meia boquinha, bem boquinha. Então, não adianta ficar sofrendo muito. Não adianta ficar se rasgando muito. Mesmo que ele tenha zerado as avaliações agora presenciais, pessoal, não dá para dar zero. Não dá para dar. Não tem como. Se ele entregou as outras avaliações, os outros trabalhinhos, as outras coisas durante a distância, a gente não tem o que fazer. A gente tem que discutir bastante isso. Porque depois a gente corre o risco de ao longo do ano ter que estar dando um monte de notão e passar vergonha. Tá? Então, assim, vamos ser sensatos neste momento. Então, sigam aquela folha que eu dei. 10 pontos, responsabilidade na entrega de trabalhos, organização, capricho e execução de tarefas. 10 pontos, participação junto aos grupos de WhatsApp e aulas virtuais. Ah, mas é aonde eu vou botar isso? Agora vem o que eu quero falar. Dia 12 de junho, sábado, dia dos namorados, é dia letivo. Dá só de noite. De manhã não se dá, porque pode dar infarto, é muitas emoções. De manhã vocês vão dar aula.
aula. 1h30 de aula virtual por terça-feira. Alguns, outros vão ficar liberados. Alguns foram sorteados para garantir o dia letivo, porque esses ganham mais. A professora de educação física, porque ela é de Gravataí, quem é de Gravataí é forte. A professora de ensino religioso, porque é a Madre Teresa de Escotá. A professora de matemática, porque é a mais ruinha. E a professora de português, porque é a mais jovem. Essas aí foram as sorteadas. E a professora de ciências, porque é tagarela, elas vão dar aula no dia 12 de manhã, por terça-feira, 1h30 no total, meia hora cada uma nas suas turmas. Então eu tenho aqui um horáriozinho que eu montei, não sei como vamos fazer, enfim. Cada turma vai ter 1h30 de aula virtual, das 8 às 9h30, um Meet, sei lá eu que vocês querem chamar, uma aula virtual. Os alunos vão participar sim, porque eles sabem participar de uma aula virtual e eles sabem que eles vão estar sendo avaliados 10 pontos ali para participar. Eu tô falando do 6º ao 9º ano, tá? Então, dia 12, dia dos namorados, vai ter um dia letivo, 1h30 de manhã, vão levantar às 8 da manhã, da madrugada, e vão ter aula até às 9h30, valendo pontos. Todos vão ter que participar e eu vou dar uma visitinha aí. Então, vai ter aula, tá? As séries iniciais, as profs vão optar se elas vão gravar um vídeo de 1h de aula e vão postar no sábado ou em um outro momento que os pais vão assistir com os filhos, ou se elas vão marcar um meet com os alunos, com os pais, para eles assistir. As professoras vão ver isso como elas têm o costume de fazer com as turmas, tá? Então isso a gente vai conversar ali com as profs, porque as séries iniciais é uma situação diferenciada. Tem que ter esse dia letivo e tem que ser virtual, então aí vamos ter que ver a forma que vai organizar com as séries iniciais, porque é diferente, usam os dispositivos dos pais e tem que ser avaliado. Elas vão optar, ou grava e eles assistem no momento que achar apropriado, ou marcam com os pais um meet de um período mais curto, porque se eles não ficam muito tempo, é mais complicado. Esse é o assunto do dia letivo e que já vai valer a avaliação aí principalmente para o 6º ao 9º, que é um pouquinho diferenciado dos pequenos. A parte da avaliação tá aí, tá? Que mais? O conselho de classe, a gente vai definir uma data juntos. Geralmente eu funciono assim, coloco uma data aqui no grupo, quando a grande maioria puder, a gente bate o martelo, tá? Não sou tão carrasco assim, a gente coloca uma data ali, eu prefiro sempre que 100% possa, e aí a gente marca e define aquela data, tá? Depois, Google Classroom. O Estado já trabalhava sempre com a plataforma do Google Sala de Aula, a prefeitura comprou a licença e agora vai ter formação. Então, a plataforma do Aprende Brasil me dá a impressão que foi abortada, que não funcionou muito bem. Então, eles partiram para o Google Classroom. Há uma urgência do prefeito, pelo jeito, em que o município parta para algo mais virtual. Então, vai ter uma formação para os professores, já inscreveram os professores para essa plataforma, inclusive as da rede estadual, tipo nós, filhas bastardas da Cardel Arco Verde, e a gente vai aprender a lidar com o Google Classroom, então nós não vamos mais ser tão excluídas assim, meninas. E vai ser isto. A Cristiane, acredito que entrou, não conversei mais com a Kiki, mas era para ter entrado então em contato com a Andrea com relação ao trabalho com o volume 1 do Aprende Brasil,
para ver então se a gente vai até o dia 11 para terminar. Continuem com as suas avaliações ao longo da semana que vem, mas terminem com elas até o dia 11. Depois acabou, porque acabou-se, que era doce, na outra semana conselho e adeus primeiro trimestre. Não vamos ficar se enrolando, porque já foi meio ano. São 3 trimestres no ano, né? Não é 2. Então vamos bola para frente. Google Classroom, sábado letivo, educação para o cotidiano, avaliações. As avaliações vocês não devolvam, por favor, segurem. Vão organizando no seu compartimento. A Cris está pedindo as devolutivas para vocês, as planilhas, aquela do período à distância, porque a gente tem que lançar aqui na rede da prefeitura, pelo menos até o período que foi à distância, para comprovar que essas aulas foram aplicadas. Eu tenho que encaminhar isso para comprovação, até pelo pagamento de vocês, pessoal do município. Então é muito importante que isto retorne, que os trabalhos deles retornem, que tudo isso tem que ficar arquivado, tem que ser comprovado. Então é muito importante que vocês tenham isso organizado. A gente também vai ter que catalogar todo esse material, tá? Então é uma organização bem séria. E se eu esqueci de algo que vocês tenham para perguntar e se eu souber responder, por favor, questionem abaixo do vídeo, e estarei à disposição no que eu puder responder. O que eu não puder eu vou perguntando, se me responderem eu vou continuando. Aquela 8ª planilha de ponto que está lá, questionei o RH, vocês vão assinar só o que estiverem na escola, só o período presencial. As horas da atividade que estão em casa, não. É como se vocês estivessem passando o cartão, tá? Então, o que vocês não estão na escola, não assinem. Eles vão pagar para vocês as horas do contrato. Então, vocês vão comprovar o que vocês estão cumprindo na escola, o período que vocês estão aqui. O período que estão em casa, supõe-se que são, então, as horas de atividade que vocês estarão lá. Basicamente, é isso. Então, e tem as 2 professoras, arte e ciência, então, que tem umas horinhas a mais ali que eu vou então pesquisar novamente, que essas horinhas a mais que tem que estar à disposição da escola, que não fazem em casa, e sim, tem que assinar aqui. Muita calma nesta hora, um probleminha por vez, porque eu sou grande, mas não sou 2. Aí vou ver. Mas os demais, que são hora aula, hora atividade em casa, o que é em casa não assina aqui, só assina naquela linda planilha hora aula que faz aqui, ok? Beijo no coração, bom fim de semana, e dúvidas coloquem aqui e a gente vai resolvendo. Se não tiver, melhor, porque eu não sei mais nada. E torpedos virão sempre, a gente é errando que se acerta, né? Beijo!